E eu fui crescendo e vivendo os milagres de Jesus. Fui crescendo e vendo os milagres de Jesus. Creio que com 7 anos, eu creio que eu tinha 7 anos, eu via uma moça cantar. Até então, eu só tinha o dom da cura, da misericórdia, profético, tinha um profético, nasci com dom profético, dom da cura, de misericórdia, de discernimento de espíritos e de ambientes. E eu vi aquela moça cantar, o nome dela era Andréia, eu nunca vou esquecer, Andréia, nós éramos da Assembleia, e ela cantava. E eu admirava tanto aquela moça. Eu era uma criança, eu não lembro que idade eu tinha, não lembro. Mas era muito pequena e aquela moça cantava, ela louvava. E eu admirava muito ela. Mas eu nunca ia imaginar na minha vida que um dia eu também iria fazer o que aquela moça fazia, adorar o Senhor. Eu não sabia que um dia Deus ia me dar o dom. Ele ia manifestar o dom da adoração em mim. O dom de cantar. E eu fiquei até os 13 anos congregando na Assembleia. Depois, meu pai saiu, não ficou mais congregando, só visitava. E com 18 anos 15 anos eu comecei a cantar. Com 15 anos, o dom de canto manifestou em mim. Com 15 anos, o canto manifestou. E com 18 anos eu comecei a cantar, a trabalhar, porque eu pedi para Deus uma profissão, e Deus me deu uma profissão, canto. Eu não tinha estudado, meus pais eram da colônia, do sítio, ninguém estudou na minha casa. E eu também não consegui terminar os estudos, tinha que trabalhar. Comecei trabalhando em casa de família, não consegui continuar na casa de família, porque toda vez que eu ia para uma casa de família, os meus patrões queriam, aonde eu ia trabalhar, os meus patrões queriam, era o patrão, o filho do patrão. Aonde eu ia, eu sofria isso. Sofri isso na família, sofri isso em vários lugares que eu fui. Tentativa de Disseram que eu ia ser, porque eu era muito bonita. Eu era muito bonita. E filho de pobre tinha que ser. A minha família dizia isso. Que família de pobre não estudava, família de pobre não tinha profissão. E eu ouvi isso de gente da minha família. Que eu, por ser muito bonita, nasci bonita. Eles diziam que eu nasci bonita, que eu era bonita demais para ser filha de pobre. E que a única solução, nascendo bonita numa família de pobre, era ser... Então não terminei meus estudos. Era pobre demais, tinha que trabalhar. Comecei a trabalhar em casa de família, não deu certo. Aí Deus abriu meu canto e começou a me colocar para cantar em banda. E foi daí que eu tirei o meu sustento. Durante mais de 20 anos, Deus me deu voz para cantar música secular. E durante mais de 20 anos eu cantei, me sustentei, eu tive uma profissão, Deus me honrou, Deus me colocou em vários lugares, viajei muito. E toda vez que os profetas me viam, eles diziam, tu vai cantar para Jesus. Eu disse, eu sei. Todos os profetas diziam, tu vai cantar para Jesus. Eu disse, eu sei. Tá. E
Deus disse que uma hora Ele ia me chamar para cantar para Ele, mas por enquanto eu tinha que trabalhar para sobreviver, para sustentar a mim. Depois tive meu relacionamento, tive filhos, tinha que trabalhar para sustentar minha casa, meus filhos. Continuei cantando até Deus me chamar para louvar para Ele, adorar Ele. E Ele disse que no dia que Ele fosse me chamar, Ele ia me avisar. No dia que fosse me chamar para cantar para Ele ia me avisar que eu não precisava me preocupar não, que eu continuasse cantando e sustentando minha família. E foi assim. Deus me chamou depois que eu trabalhei bastante. Deus me chamou e disse: agora é a hora de tu cantar para mim. E Deus sempre falou para mim que quando Ele me chamasse, Ele ia me sustentar. E quando Deus me chamou, eu estava trabalhando, eu estava cantando. Quando Deus me chamou, eu estava cantando. Eu tinha vários contratos e eu disse para Deus que eu não queria mais cantar secular, eu queria cantar só para Ele. E eu já estava com uma certa idade, eu já queria cantar para Ele, eu já queria ser chamada. E Ele disse: então tá. Eu orei de noite, quando foi no outro dia, eu estava operada da minha perna, tinha sofrido um acidente, a minha perna quebrou de novo pela segunda vez. E aí, nesse dia, foi cancelado todos os meus contratos e nunca mais eu cantei música secular. Deus colocou pessoas para me ajudar, muita gente me ajudou, a maioria das pessoas me ajudou, muita gente me ajudou. Ele disse: eu vou te sustentar, eu não te prometi que eu ia te sustentar, eu vou te sustentar. Sofri muito, porque eu não trabalhava mais, todo mundo começou a me chamar de vagabunda. Agora eu não trabalhava mais, eles disseram que eu virei vagabunda. Queria que eu voltasse a cantar música secular, até hoje querem que eu volte a cantar música secular, até hoje. E Deus sempre me sustentando, sempre dando um jeito, mandando um jeito de alguém me ajudar. E Deus sempre me ajudou, Deus sempre me sustentou. Depois que eu parei de cantar música secular profissionalmente, passei muita necessidade, passei muita coisa ruim, muita humilhação. Passei, ainda passo. Mas eu posso dizer, larguei tudo por Jesus, larguei minha profissão por Jesus, larguei tudo, a fama, os status, os amigos, os contratos, larguei a vida de viagens, larguei televisão, rádio, CD, larguei tudo. Deus disse que quando me chamasse, eu ia ouvir Ele e obedecer. E eu ouvi Ele e obedeci, larguei tudo para trás. Eu poderia estar famosa, cantando música secular, estar rica, poderia estar por aí, diferente do que eu estou hoje, simples, ganhando pouco que Ele me dá, sendo praticamente sustentada pelos corvos, como Elias no deserto. Estou no deserto como Elias, sendo sustentada pelos corvos. Mas uma coisa eu tenho, o Espírito Santo. Eu perdi tudo por Jesus, para nunca perder o Espírito Santo, para louvar a Ele. Ele me escolheu. E a promessa era sempre que eu ia adorar Ele, que eu ia servir Ele. E hoje eu sirvo a Jesus. Tenho dificuldades? Tenho, mas eu tenho Jesus. Se eu tiver o Espírito Santo, mesmo na dor, Jesus está perto, Ele não me falta. Mesmo na dificuldade, Jesus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que eu não vou ter dificuldades, mas é que quando eu tiver dificuldades, Jesus não vai faltar. Ele vai consolar. Ele vai estar comigo o tempo todo. Eu tenho dificuldades como todo mundo tem, mas Jesus não me falta. A alegria do Senhor, a paz, o amor dEle. Eu tenho tudo com Jesus. Não é dinheiro, não é riqueza. Ele dá isso também. Mas o mais importante é a paz, o amor, a alegria do Senhor. Isso é o mais importante. Deixei tudo por Jesus.
e tenho a sua presença, que é o mais importante. Isso que eu não posso perder jamais, a presença do Espírito Santo.